assentar. Mateus capítulo 13, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O tema da mensagem desta noite é multiplicação. Multiplicação, porque tudo aquilo que é bom multiplica, amém? Não é? Tudo aquilo que está saudável multiplica, tudo aquilo que está bom multiplica. E aqui nós falamos de uma boa terra. Jesus aqui no Mateus capítulo 13 está falando da parábola do semeador. E nós falamos sobre ela algumas semanas atrás. E quando nós olhamos sobre a parábola do semeador, nós vimos que tem 3 inimigos que impedem da semente estar crescendo e se multiplicando. Você lembra quais são? Qual que era o primeiro? O maligno, Satanás. O outro? A carne. E o outro? O mundo. Então nós vimos algumas semanas atrás, nessa parábola, que há 3 inimigos. O primeiro, Satanás, que trabalha naqueles que não entendem, que não compreendem a palavra de Deus. Eles ouvem, mas a palavra eles não compreendem, então Satanás vem no coração e rouba a semente. Nós vimos a questão da carne, que aquela semente que para no meio do caminho, nas pedras, ela até cresce. A pessoa começa a frequentar o meio cristão, começa a frequentar a igreja com muita alegria, os primeiros passos, e diz assim: eu vou ser crente. Mas de repente começam os desafios da vida, as dificuldades, as lutas, porque enquanto estamos neste mundo, vamos passar por aflições. Temos problemas, temos dificuldades, mas tenha bom ânimo, nós temos um Salvador, amém? E aquele então que não... por causa dos seus desejos, da sua vontade, porque é bem verdade, né? Tem muita gente que procura a igreja, procura o Senhor apenas para os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, e aí tem várias igrejas explorando isso, dizendo que o seu sofrimento vai acabar, dizendo que você vai ser rico, dizendo que vai acontecer isso e aquilo, e aí você começa a caminhar e acreditando nessas falsas promessas, e você acaba se frustrando. Tem muita gente frustrado com a igreja, frustrado com o pastor, frustrado até com Deus, achando que foi Deus que disse isso para ele ou para ela. Mas a bem é verdade que a gente sabe que enquanto estamos neste mundo, passaremos dificuldades, lutas. Então, que nesse momento, esta boa semente possa criar raízes no seu coração. E a última semente, a penúltima semente que fala do mundo, que é aquele crente, aquela pessoa que começa a viver a vida cristã, mas o apelo do mundo, as riquezas, o dia a dia, acaba sufocando. Essa pessoa está tão sufocada que chega numa quarta-feira que não consegue vir para a igreja, não participa das escolas de líderes, não consegue participar dos pequenos grupos, não consegue se envolver com as coisas da igreja, porque as coisas do mundo estão sufocando ele, está sufocando ela. Mas aqui hoje, quero falar de multiplicação, falar dessa boa terra, que encontrou, aquela semente que encontrou a boa terra, e que espero que o seu coração seja uma boa terra, amém? Uma boa terra, que possa produzir, que possa frutificar, que possa crescer essa boa palavra do Senhor. Vamos olhar aqui para o texto então, Mateus capítulo 13, verso 23, fala de 5 ações para que aconteça essa grande multiplicação. A primeira, mas o que foi semeado. Então, para haver a multiplicação, primeira coisa, precisa haver a semeadura. A semeadura precisa ser semeado. É claro que aqui a semente é a palavra de Deus, nós estamos falando da palavra de Deus, mas o princípio da semeadura se aplica em todas as áreas da vida, porque tem muita gente querendo colher aquilo que nunca plantou, tem muita gente querendo colher aquilo que nunca semeou. A lei da semeadura é uma regra geral que ensina que cada pessoa colhe o que planta. Nossas ações têm consequências. Gálatas capítulo 6, verso 7, Paulo escreve assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo, vamos juntos? Pois aquilo que o homem semear, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso parece óbvio.
que quando você semeia uma coisa, se espera colher daquela coisa. Isso parece óbvio. Quando você semeia milho, o que você vai colher? Vai colher batata? Quando se semeia milho, se espera colher milho. Quando se semeia maçã, vai colher o que das maçaneiras? Maçãs. E tem muita gente querendo semear, querendo colher aquilo que não semeou. Provérbios 22, 8 diz assim: o que semeia a injustiça, o que ele vai colher? Oséias 8, 7 diz assim: porque semeiam ventos, e o que vão colher? Provérbios 11, 18 diz assim, vamos juntos? O perverso, mas... Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o cabo dá em caminhos de morte. Porque aquilo que o homem está semeando, ele vai colher. É a lei da semeadura. A lei da semeadura é um princípio que não podemos evitar. Aquilo que a gente semeia, a gente ceifa. E essa lei tem impacto sobre todas as áreas da nossa vida, na vida familiar. Salmo 128, verso 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 2, vamos juntos? Do trabalho... Tem gente que quer comer sem trabalhar. Tem gente que quer conquistar sem trabalhar. Só existe um lugar que sucesso vem antes de trabalho, e este lugar é o dicionário. Se você quer colher, se você quer ter sucesso, se você quer empreender, para você colher, você tem que trabalhar, tem que ceifar, para poder ceifar. Verso 3 diz: tua esposa, olha só o que diz o verso 3. Vamos juntos? Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Tem pai, tem mãe que não investe na vida do filho, na vida espiritual, na disciplina, e quer colher. Vai colher o quê? Tem gente que é ingrato com todo mundo e quer chegar no final da vida cheio de gente ligando para ele, procurando. Eu já disse que o resultado de ingratidão é solidão. Se você está semeando ingratidão, você está semeando ódio, você está semeando discórdia, se você está semeando palavras de negatividade, palavras de discórdia na sua família, na sua casa, o que você quer colher? Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Essa é a lei da semeadura. Olha só o verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Abençoado o homem que teme ao Senhor. Tem marido que espera que a mulher esteja disposta para ele, mesmo tratando com desprezo e desamor. Alguém já disse que sexo começa no bom dia, no cafezinho quente em cima da cama, na cumplicidade de um olhar seguido de um beijo. Tem gente que quer ir direto para o coito. Tem que ler mais cânticos. Olha o que diz Cânticos, capítulo 1, verso 2. Beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Antes de ele falar do leito, antes de ele falar da cama, ele fala do beijo. Há uma sequência aí no capítulo 1. Termina na cama, mas começa no beijo. Tem muita gente querendo fazer o processo inverso, semeando amargura, semeando ódio, críticas, desprezo, palavras de desprezo, e quer colher o quê? Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. E como nós falamos no início, aos inimigos que lutam contra a nossa vida, a nossa família, para que a semente não cresça. O inimigo, estamos em uma guerra, você não vê, mas Satanás está querendo roubar, matar e destruir.
Nós vivemos esta guerra, o mundo está nos sufocando, a nossa carne não deseja que nós fazemos as coisas de Deus. Temos que ter disposição, temos que, assim como saímos para trabalhar, dedicar a nossa vida em louvor a Deus, em adoração, em disciplina aos nossos filhos. Hoje na sala, eu estava falando para os homens que essa semana foi tão difícil. Foi tão difícil que eu não consegui nem fazer o devocional com os meus filhos. Cheguei numa noite em casa, peguei a minha Bíblia, aí cheguei perto da sala, e aí as crianças estavam fazendo uma outra coisa, quando eu olhei aquilo, voltei para a cama, de tão cansado que eu estava. Não consegui fazer o devocional. E isso tem me incomodado muito, porque eu sei que eu tenho que semear na vida dos meus filhos, eu tenho que dar tempo de qualidade para eles, tempo de disciplina, ensino da palavra de Deus, porque como que eu posso esperar colher que os meus filhos sigam o caminho do Senhor, se eu como pai não estou semeando a vida deles? Quem está entendendo, diga amém. Então temos que semear, por mais que o inimigo trabalhe, por mais que a sua carne não queira, porque nós sabemos aquilo que é bom, sabemos aquilo que queremos colher. Isso na vida profissional também. Provérbios 22, 29 diz: vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Um homem perito na sua obra, no seu ofício, não fica desempregado. Você já viu quando você quer contratar um pedreiro? Se alguém falar tal fulano é bom, você consegue fazer um orçamento com ele? É difícil, não é? Porque gente boa tem trabalho. Profissional bom tem trabalho. Então incentive, invista na sua vida profissional, invista no seu negócio, seja o melhor naquilo que você está fazendo, seja referência. Semeie, porque um dia você vai colher, amém? Na vida financeira, 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, Paulo diz assim: e isto afirma aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá. Deus pode fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla, suficiente, superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Há crentes que dizem: se Deus me ajudar e fechar esse negócio importante, vou realmente começar a ofertar na igreja. Mas de acordo com a palavra do Senhor, isso deve ser ao contrário. Você semeia primeiro e colhe depois. Não tem como colher se você não estiver semeando. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 nos ensina esse princípio. Vamos juntos? Lança o seu pão sobre as águas. Esse princípio está dizendo: aquilo que você acha que é importante para você, aquilo que você acha que você pode, aquilo que você tem de mais, que acha que você está seguro na sua necessidade, ele está dizendo: lança sobre as águas, porque fazendo assim, você vai buscar o que você vai encontrar. Há muita gente que prende, que retém, que segura a semente, que não abençoa ninguém, não faz que essa semente possa ser bênção na vida de outras pessoas. Geralmente, pessoas que são crentes, que conhecem o princípio do dízimo, da oferta, da bondade, da generosidade, e mesmo assim tem um coração fechado para essas coisas, geralmente passam muito aperto, muita dificuldade. Porque a semente que você recebe, meu irmão, Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar. Não estou falando isso porque o pastor está pedindo dízimo, não, isso aqui não é por causa disso, porque é um princípio da semeadura.
Porque quanto mais você semeia, mais o Senhor envia semente para você. Esse é um princípio bíblico. Quem semeia pouco, pouco colhe. Porque a semente, quem manda, quem envia a semente, é o Senhor, o dono da semeadura. Aquele texto que o Senhor nos diz, os que serão colocados sobre muito, são aqueles que são fiéis no pouco. Não espere chegar no muito, para ser fiel. Seja fiel naquilo que o Senhor tem te dado. Verso 23, voltando lá para Mateus capítulo 13, sobre a multiplicação. Então, primeiro, para haver a multiplicação, para haver o crescimento, precisa haver semeadura. Segundo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Para essa palavra multiplicar, você precisa estar com os seus ouvidos abertos. As pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor, para que elas possam dar frutos. Romanos capítulo 10, verso 17 diz: consequentemente, a fé vem pelo e ouvir. Se a pessoa não ouvir a palavra de Deus, ela não vai ter fé. Porque a fé é produzida por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso é muito importante que você esteja atento a cada dia aos ensinamentos da palavra de Deus, porque isso vai contribuir para que a sua fé cresça. Se uma pessoa hoje morrer sem ouvir o Evangelho, você sabe qual é o destino dela? Você sabe o que acontece com uma pessoa que falece sem ouvir o Evangelho? Ela vai para o inferno. Por quê? Porque nós acreditamos que a salvação é pela fé. A justificação é por meio da fé. E fé em quem? Em Cristo. Mas como ela pode ser salva, pode ser justificada dos seus pecados, se ela não ouviu de Cristo? Então, precisamos semear a palavra, precisamos levar que essa palavra seja ouvida por maior quantidade possível de pessoas, para que a fé possa ser gerada neste coração. Terceiro, verso 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Ouvir é importante, mas discipulado é o passo seguinte. Não basta apenas dizer e sair por o mundo correndo para dizer para o maior número de pessoas. O Senhor não nos chama apenas para sermos locutores, mas o Senhor nos chama para fazermos discípulos. Atos capítulo 8, verso 30. Atos capítulo 8, verso 30 diz assim: correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ali estava um eunuco, um homem que estava lendo o texto do profeta Isaías. Ele tinha ouvido, ele estava vendo, mas ele não estava compreendendo. Então Filipe parou e disse para ele, ou ele disse para Filipe: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Às vezes, quando a gente passa muito tempo na vida cristã, nós podemos achar que as outras pessoas já sabem aquilo que nós já entendemos, aquilo que nós já compreendemos. Mas isso é um verdadeiro engano, uma verdadeira mentira. Tem muita gente pelo Brasil, por mais que tenha escutado um evangelho pelo rádio, pela TV, tem uma Bíblia para ler. Eu acho que quase todas as casas da nossa região aqui possuem uma Bíblia. Achar que por si próprio eles vão chegar à salvação. Precisamos entender o nosso papel como igreja de discipuladores. Não apenas espalhar o evangelho, mas também poder educar, ensinar, fazer incutir este evangelho na mente e no coração das pessoas. A boa terra passa pelo discipulado. Ela é ensinável, ela tem prazer em aprender, compreender a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta. E quando nós olhamos para a nossa nação brasileira,
um número expressivo de evangélicos, de pessoas que se dizem crentes, conhecem uma certa verdade, mas praticam totalmente ao contrário. O que está faltando na igreja? Sem dúvida, o discipulado. Talvez aqui está o maior problema de vermos o povo que frequenta a igreja com uma vida tão infrutífera. E se nós não mudarmos a nossa postura e investirmos em discipulado, nós vamos continuar com os mesmos resultados. Pessoas frequentando a igreja, mas vivendo uma vida mentirosa lá fora. Pessoas estando aqui na casa do Senhor, ouvindo muitas vezes o Evangelho, mas não compreendendo. É por isso que este ano nós estamos investindo em curso, em treinamento, para que você possa mergulhar e aprender mais da palavra do Senhor. Mas para isso dar certo, você precisa mudar a sua postura. Se você não está vivendo todo o potencial de Deus, se você entende que a sua vida cristã está um fracasso, se você não está conseguindo atingir e viver a vida abundante que Deus tem para você, se você continua caindo nos mesmos pecados, as mesmas tentações, que em nome de Jesus mude a sua postura. Se ajunte com um crente mais velho que você, se ajunte com um grupo de estudo, se ajunte num pequeno grupo, mas mude. Há uma frase que diz assim: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Quando alguém ouve e não compreende, ele se torna uma presa fácil para Satanás. Mateus 13:19 nos ensina isso nessa parábola. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 4, verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende e frutifica e produz. Qual que é a diferença entre frutificar e produzir? Qual que é a diferença entre frutificar e produzir? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Qual que é a diferença? O que você acha? Qual que é a diferença aqui nesse texto? Deixa o texto na tela, por favor. Qual que é a diferença aqui entre frutificar e produzir? Olha aí. Então, primeiro princípio, semear, ouvir, compreender, frutificar e produzir. Qual a diferença entre frutificar e produzir? Alguém? Pronto aí? Qual que é a diferença entre frutificar e produzir? Mas por que o frutificar vem primeiro? Que mais? Bem, vamos tentar uma observação aqui, uma possibilidade. A diferença entre frutificar e produzir. Um é a ação de Deus em nós, e o outro é a resposta que Deus espera desta ação. Porque quem faz frutificar na vida do crente? João capítulo 15, verso 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nesse capítulo ele vai usar essa expressão permanecer 12 vezes. E ele diz no verso 5: eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. É semelhante do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto glorificado meu Pai, e que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Frutificar. Para que nós possamos frutificar, precisamos estar
precisamos estar em Cristo Jesus. Precisamos estar conectados em Cristo Jesus. Certa vez um homem passou e viu uma laranjeira de um vizinho e disse: que laranjeira bonita. Ele foi e pegou, cortou um galho, cortou um ramo e levou aquele ramo para sua casa, esperando ter aquela laranjeira bonita na sua casa. Aí quando ele chegou em casa, colocou em cima da geladeira. O que vocês acham? Aquele ramo vai frutificar? Vai frutificar? Por que não? Não tem raiz, não está conectado. Não está conectado. Assim é a vida do crente. Para que a gente possa frutificar, a gente tem que estar permanecer no Senhor. Para que a sua vida seja uma vida frutífera, você tem que estar conectado com Jesus. Você tem que estar junto com Ele. É você estando nele. E nesse relacionamento, o Senhor então vai permanecer, vai fazer gerar em você que você dê frutos. Vai conseguir limpar, inclinar o seu coração para fazer a vontade do Senhor. Vai limpar a sua mente. Vai te fortalecer de dentro para fora, e a cada dia para você vencer as tentações, vencer o maligno e derrubar os gigantes que surgem na vida. Mas para isso você precisa permanecer no Senhor. Não é possível um crente, alguém dar fruto sem estar conectado com o Senhor. Não caia naquele conto de Satanás que diz: eu posso ser crente, mas sem fazer parte de uma igreja. Mentira. Como você pode gostar do Senhor, amar o Senhor e odiar e não querer estar aquilo que o Senhor, na qual um dia comprou, morreu pela sua igreja, e Ele vem buscar a sua igreja? Então não tem como você ficar desconectado. O seu lugar não é o mundo. Você não foi criado para o mundo, mas você foi criado para viver no centro da vontade de Deus, conectado com Jesus, e a cada dia recebendo dEle, e Ele te direcionando, te enchendo, te fortalecendo, para você vencer o inimigo, vencer as dificuldades da vida, vencer ali as suas tentações, e que aguardando assim, o retorno do nosso Senhor. Produzir é um resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Cheio de vida. Só produz quem dá fruto. Só produz aquele que está conectado com o Senhor. E produzir